O penitente que não acreditava nos dogmas é convertido por Padre Pio. Caríssimo, nós em nossos dia a dias convivemos com pessoas que não acreditam em Jesus, que diz que não precisa ir para a igreja. A gente vê esses argumentos e outras justificativas. Mas no fundo, nós temos aquele desejo que talvez o nosso familiar, amigo, aquela pessoa que convive conosco, vá para a Santa Igreja. Você quer ver ricos detalhes? Qual foi a estratégia que Padre Pio utilizou para converter esse penitente? Então fique conosco até o final desse vídeo. Sou eu, missionário católico, deficiente visual em Ljubljana. Se você quiser ficar próximo, missionário, me siga pelo Instagram, que vamos colocar na tela a partir de agora. Vamos lá para o programa Padre Pio, seus likes e ensinamentos. Na década de 1920, vivia em Bolonha o fotógrafo alemão Frederico Albrecht. Desde que nasceu foi protestante, mas para poder casar-se com uma moça católica, abandonou sua religião e converteu-se ao catolicismo. Em 1928, foi junto com sua esposa morar em San Giovanni Rotondo, onde abriu uma livraria perto do convento capuchinho. Um dia, enquanto se confessava com o Padre Pio, falou de sua incredulidade, chegando a afirmar que via na confissão apenas uma boa instituição social e não um meio de alcançar a graça de Deus. Resposta do Padre Pio: mas isso foi uma heresia. Todas as comunhões feitas por você foram sacrílegas. Você precisa de uma confissão geral. Examina bem sua consciência. Jesus lhe mostra mais misericórdia do que Judas e o mandou embora. O alemão ficou muito impressionado e tentou em vão lembrar quando tinha feito sua última confissão válida, desde que se tinha convertido ao catolicismo. Procurou novamente o Padre Pio e lhe explicou sua angústia. Com muita boa vontade, o sacerdote lhe disse que a última confissão válida tinha sido ao retornar de sua viagem de bodas, e depois começou a enumerar os outros pecados que o penitente tinha cometido por ação e omissão. Ao concluir, disse: você tem glorificado o demônio, e Jesus, em seu amor sem limites por você, dobrou sua cerviz. Após receber a penitência e a absolvição, Albrecht parecia outra pessoa. Passou a ouvir missa e comungar diariamente, tendo ingressado na Ordem Terceira Franciscana. Um dia disse: agora eu acredito não só em todos os dogmas da Igreja Católica, mas também nas menores cerimônias dela. E sinto que se alguém tentasse tirar minha fé, só conseguiria tirar minha vida. Caríssimo, paz e bem, Deus abençoe. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, pedimos que você se inscreva e ative o sininho para quando nós passar vídeo você seja notificado. Nós precisamos aqui olhar para essa essência, o que Padre Pio fez que ele enxergasse algo o que precisava de fato perceber. E muitos de nós, infelizmente, devido a que estamos cegos espirituais, acabamos de não ver a realidade de fato. Deixa eu trazer aqui uma primeira história idiota do missionário. Quando acontece um problema, o que muitas das vezes nós fazemos? Queremos procurar o culpado. Mas o que vai acontecer com isso? Quando eu encontro o culpado, o que vai acontecer? Vamos só acusar. Vamos só ficar pensando nisso. O que nós temos que de fato fazer? Aquilo vai gerar uma intriga, a briga, uma divisão entre ambos e não vai gerar nada de bom. O que tem que acontecer? Consertar o erro e acabou. Quem sabe quem fez o errado, chama no canto, corrige, orienta com docilidade e vida que segue.
Aqui está o grande detalhe, meus irmãos. A gente precisa entender, muitas das vezes, nós ficamos olhando somente para o erro. E nós não devemos olhar. Temos que olhar um olhar amplo, um olhar panorâmico. E é o que está faltando na vida de cada um de nós. É por isso que eu convido você a pedir o auxílio de São Padre Pio, comentando abaixo: São Padre Pio, rogai por nós. Por que esse homem decidiu morar próximo de Padre Pio? Por que esse homem teve esse desejo, mudou totalmente de mentalidade, de ideia? O que fez esse homem? Meus irmãos, nós temos que entender algo aqui. Padre Pio tocou na essência dele. O que acontece com muitos de nós? Nós, infelizmente, estamos vivendo de uma certa forma que parece que esquecemos de Jesus, do seu amor. E aí que tá. Por que você percebe os nossos corações estão frios? Por que muitas das vezes você chega na pessoa, você percebe que a pessoa está sem perspectiva de vida? Infelizmente, o olhar dela desfocou. E aí que está um grande detalhe. Meus irmãos, o dia que nós entendemos que sem Jesus nós nada somos e seremos, nós iremos entender a vida. E a vida será melhor e mais fácil. E aqui que está o grande detalhe. Meus irmãos, a gente muitas das vezes encontra justificativa, porém, para muitas das vezes parar de ir à igreja, de não ir naquele dia, de dizer não precisa fazer isso é exagero, Deus é misericórdia, Deus é amor. Mas eu fico pensando algo que a gente tem que refletir de fato. Quando você leva uma criança para um parque de exposição para brincar, quando você vai retirar ela do brinquedo, o que a criança faz? Ela quer sair daquele brinquedo? Não. Ela diz: não quero, quer ficar aqui tá muito bom. Não é assim. A criança, quando finaliza a Santa Missa, qualquer encontro da igreja, como é que os irmãos saem da igreja? Quando o padre fala Deus o abençoe, a pessoa não ouve essa palavra. A pessoa já está no carro, já engrenou a primeira marcha. É isso que muitas das vezes tem acontecido. Nós muitas das vezes estamos indo, só que infelizmente é de aparência. Meus irmãos, veja bem, nós precisamos ter um coração queimando de amor por Jesus. Eu não tô aqui dizendo, você tem que morar na igreja, você tem que ficar horas e horas na igreja. Não é esse detalhe. Mas você percebe pela pessoa que falta algo, falta amor. É quando existe ali entre ambos um casal e você percebe que entre eles não há diálogo. Você percebe que tá faltando o quê? Amor. O que aconteceu para ter ofuscado esse amor? Infelizmente, rotina. E muitos de nós estamos vivendo de rotina dentro da igreja. Eu vou para missa ao domingo. Só vai. Ela não quer encontrar o amado das suas almas. Ela não quer ter a vida transformada. Entende? É o que está faltando na vida de cada um de nós. Essa é a nossa essência, meus irmãos. É a nossa essência. E nós muitas das vezes esquecemos de toda essa essência. E aí estamos vivendo de qualquer jeito. E nós não podemos viver de qualquer jeito. Sabe? Veja o que eu vou te dizer para vocês aqui. Eu, como missionário, como cristão, como batizado, como crismado, quando eu frequentava outras denominações, eu via lá que as pessoas tinham aquele desejo de conhecer a palavra de Deus, de ir para as celebrações. Depois, no final, falava da celebração, ia lá, cumprimentava a pessoa que estava lá dirigindo o local. Agora, na igreja católica, meus irmãos, nós que somos católicos, infelizmente, essa vontade não tem. E olha que Jesus fica para nós no sacrário, vivo. Lá não tinha Jesus. E nós não damos valor. Veja que Padre Pio tocou na essência. Todas as suas comunhões foram sacrílicas. Meus irmãos,
ele foi refletir sobre isso, ele foi pensar sobre isso. O que é isso? Meus irmãos, ele começou a acreditar em Jesus, ele começou a crer em Jesus. E aquilo para ele, meus irmãos, era algo que ele queria viver, ele queria experimentar. E aí, meus irmãos, o que aconteceu nele? Ele falou assim: não, eu preciso crer que Jesus crê. Ele começou a olhar para todos que estavam ali em São Giovanni Rotondo, tinha aquele desejo de santidade, brotou isso no coração dele. E é por isso que eu convido você a compartilhar esse vídeo pelo menos 10 pessoas, para que mais pessoas conheçam também o nosso projeto de evangelização. E para que brote no nosso coração, no meu coração, meus irmãos, precisa de algo. Esse algo tem que ser desejo. E ele decidiu se confessar bem e agora comungar. E ele disse: se tentar tirar os dogmas de mim, é como tirar minha própria vida. Meus irmãos, é da mesma forma que nós deveríamos dizer quando eu fico sem rezar um terço, é do mesmo jeito quando eu fico sem me alimentar. Meus irmãos, quando eu não vou na igreja, da mesma forma, meus irmãos e minhas irmãs, a gente tem que ter essa mentalidade. Entende? Quando eu for na igreja, o dia para mim fica sem graça. É isso que nós temos que dizer. Entende? Nós não devemos procurar justificativa ao porém para não ir. Não. Meus irmãos, nós temos que sair lá impactado da glória. Prestar atenção em cada palavra que o sacerdote está falando, em cada simbolismo. Nós temos que entender, amar. E nós não estamos prestando atenção. Eu peço que o bom Deus toque nossos corações, nos dê esse coração abrasado de amor por Jesus. Amém? Vamos colocar o card acima do programa Padre Pio, seus likes também, clique, acompanhe. Gravamos com muito carinho e muito amor. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Deus abençoe e até o próximo programa.